Quantas vezes você já teve a seguinte experiência? Sentiu um sentimento visceral forte, uma espécie de intuição sobre alguma coisa, mas não prestou atenção sobre isso, desconsiderando o que você sentiu e depois sofreu e até se arrependeu por isso. E quantas vezes você teve uma forte intuição sobre alguma coisa, levou em conta essa sensação e depois se sentiu plena e feliz, super satisfeita por ter dado ouvidos a ela? Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. No último episódio do Berço, a gente falou sobre a importância de se escutar, né? De se manter conectada ou de se reconectar com os nossos ritmos, as nossas necessidades pessoais. E hoje, em síntese, a gente vai continuar falando sobre prestar atenção em si, percebendo o que a gente está sentindo no corpo, se observando e se escutando. É sobre o que alguns vão chamar de escutar o corpo, escutar a voz da intuição ou escutar a voz do coração. O que me parece é que todas essas expressões trazem em comum o convite para que a gente se escute mais. Aquilo que eu falava no episódio passado, no final do episódio, quando eu convidei você a experimentar algumas mudanças e perceber como você se sentia com elas, sem julgar se isso estava adequado ou não. Simplesmente se perceber os sinais que o corpo dá. Em outras palavras, né, isso é se escutar. Prestar atenção na sensação corporal que surge no corpo por meio do seu corpo. Tá, e por que isso é importante? Porque essa sensação, ela é capaz de influenciar nossa vida de uma forma muito profunda, podendo nos ajudar a fazer escolhas, traçar rotas de ação e atingir os nossos objetivos. Ela pode nos ajudar a perceber quando algo não vai bem nas nossas vidas, quando algo não faz mais sentido, quando é hora de abrir mão de certas coisas, quando é hora de tomar um outro rumo na vida. E eu imagino que tudo isso seja do seu interesse, assim como é algo que também muito me interessa. E para começar falando sobre isso, eu quero aqui trazer um pedacinho de uma história que logo me veio na lembrança quando eu senti, tá? Isso mesmo, eu senti que esse tema, de longe, estava esgotado no episódio passado. Era uma sensação de inquietação, de incompletude. Então, quando eu disse para mim mesma, esse assunto vai continuar, essa sensação mudou. E surgiu uma espécie de prontidão, do tipo, bora trabalhar, vamos lá? Bom, a história que eu lembrei, eu conheci no livro A Erva do Diabo, escrito pelo antropólogo Carlos Castanheda, fruto da dissertação de mestrado dele. Um livro que figurou entre os mais vendidos no início da década de 1970. Nesse livro, existe um trecho que costuma ser bastante explorado, que se tornou bem popular, que se refere a um diálogo entre o Castanheda e o Dom Juan de Matos. Dom Juan que teria sido um índio que veio a ser seu mestre na construção de um caminho de conhecimento, o caminho da tradição indígena Yaqui. Yaquis que, aliás, eram os povos que viviam e ainda vivem, né, no norte do México, na região de Sonora, ali, fronteira com o sul dos Estados Unidos. E olha que incrível, que só depois eu me dei conta. Esses povos tinham e ainda têm como hábito celebrar o Dia dos Mortos, uma tradição de festas e cerimônias para honrar os mortos das famílias, né, os seus finados. E eles começam essa comemoração no 1º dia de outubro e terminam, olha quando, adivinha? No dia que esse episódio está entrando no ar, em 2 de novembro. Olha só, que sincronicidade. Tá, mas voltando ao diálogo entre o Castanheda e o Dom Juan. Lá pelas tantas, o Castanheda pergunta para o Dom Juan, então, qual caminho ele, Castanheda, deve seguir.
E como realizar a escolha certa do caminho a seguir? Quem nunca ficou em dúvida sobre que caminho seguir, que escolha fazer, não é? O Dom Juan, então, responde que essa escolha deve ser feita com muita consciência, seguindo o caminho que o coração, e não a mente, indicar. Ou seja, um caminho que não vem de uma escolha racional, com apenas origem no pensamento, né? Não é algo que vem só da cabeça. Até passa pela cabeça, mas não vem da cabeça, do pensamento. Vem de uma escolha que é sentida, uma escolha que sim, o pensamento pode acolher, né? Mas que vai se definir pelo martelo do coração, eu diria. A famosa pergunta que o Dom Juan ofereceu como dica, vamos dizer assim, para o Castanheda é: esse caminho tem um coração? Porque ele diz que todos os caminhos levam a lugar nenhum. Presta atenção, é isso mesmo. Todos os caminhos levam a lugar nenhum. A gente também pode pensar que todos os caminhos levam a qualquer lugar, porque o destino não é o que mais importa. O que importa é a jornada. E saber, claro, o que é que a gente está fazendo, ou pelo menos querendo fazer nessa jornada. Então, cabe a cada uma de nós perguntar: esse caminho tem um coração? Esse caminho que hoje você está trilhando tem coração? Está aí fazendo todas as coisas que você está fazendo ou ainda vai fazer hoje? Isso tudo tem coração? Para que tudo isso? Em caso afirmativo, se tem coração, é um bom caminho. Em caso contrário, ele diria que é de pouca serventia. Dom Juan vai dizer que o caminho do coração é cheio de sentimentos, de sentidos. É um caminho que nos proporciona um senso de harmonia, de serenidade. E para saber isso a gente precisa sentir, né? Enquanto que um caminho sem coração tende a tornar a nossa vida mais difícil, mais conflituosa, tende a nos desgastar. Então, para que a gente consiga fazer essa distinção, que é algo que a gente é chamado a fazer isso o tempo todo, né? Nas pequenas e nas grandes decisões do nosso cotidiano, da nossa vida, é vital que a gente esteja o mais desperta possível e o mais conectada possível com toda essa sabedoria que vem do corpo. Uma sabedoria que a gente apreende pelas sensações e pelos sentimentos. O Eugene Gendlin, um filósofo que também foi psicoterapeuta, pesquisador e um colaborador do Carl Rogers, sobre quem a gente já falou aqui, o Gendlin foi um grande entusiasta dessa ideia, dessa compreensão de que a sabedoria está no corpo e de que ela pode ser acessada pela consciência. Mas que, claro, para isso é fundamental a gente confiar no nosso corpo. Esse que às vezes pode ser mais um ilustre desconhecido para muitos de nós. Ele possui, o Gendlin, muitos livros. E, como dica, eu sugiro a leitura do livro chamado Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa sensação, né? Essa sabedoria que está aí no corpo, né? O felt sense e tudo mais que ele vai contar. E, então, não é um livro só para psicólogos, tá? Isso é legal de deixar bem claro. Muitos psicólogos talvez até nem conheçam. Mas é um livro que é pensado para ser utilizado por qualquer pessoa que queira afinar um pouco mais a sua habilidade de estar em contato com essas sensações, essa sabedoria que vem dessas sensações. Tá? Bom, o Gendlin dizia que no nosso corpo, que o nosso corpo, né, tem sabedoria para lidar com os problemas. E que quando nós sentimos uma sensação ruim diante de algo, de um problema, por exemplo, essa sensação surge justamente porque o nosso corpo sabe o que é bom e faz força para seguir nessa direção, daquilo que ele sente. Pensando com as palavras do Dom Juan, o nosso corpo sabe quando o caminho tem coração e ele se compraz disso. E gera sensações desagradáveis quando a gente está indo por um caminho sem coração.
ou quando a gente escolhe, faz a escolha de um caminho sem coração. Vem uma sensação desagradável. Eu acho incrível isso. Tá? Isso me remete agora para aquela frase que o gato fala para a personagem Alice, de Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para ele para onde ela deve ir. Não sei se você conhece ou se lembra desse trecho da história, mas quando ela encontra o gato e pergunta para ele que caminho ela deve seguir, o gato responde a ela com uma pergunta, que é para onde ela estava indo. E ela responde dizendo que ela não sabe para onde ela quer ir. E ele então diz para ela que se ela não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quer dizer, não existe uma rota pré-determinada nessa nossa jornada. E qualquer caminho serve se a questão é simplesmente seguir adiante. É como o Dom Juan colocou. Se eu perguntar para você, para onde vai o caminho que você está seguindo hoje, você sabe? Você tem clareza pelo menos de para onde queria estar indo? Porque às vezes a gente erra, né? Mas pelo menos tem noção de para onde desejava ou deseja estar indo. E será que esse caminho, essas coisas que você vem fazendo, que você vem vivendo, isso tudo está te levando para lá, para onde você quer ir? Então, em resumo, nós aqui escolhemos para onde nós queremos ir. Tá? Mesmo que a gente não escolha. Porque isso também é uma escolha. Né? Não escolher é uma escolha. Mas como definir isso, uma escolha? Como escolher? Levando em conta o produto que a nossa mente analítica nos entrega, simplesmente após uma análise de dados, de prós e de contras, bem racional? Ou confiando no que a gente sente no coração, nas entranhas, naquilo que em inglês é chamado de gut feeling, aquelas borboletas voando no estômago, aquele aceleradas batidas do coração, às vezes até aquela dorzinha de barriga diante de uma emoção forte, sabe? Enfim, basta pensar aí num momento em que você literalmente sentiu uma resposta no seu corpo, que apoiou uma escolha que você fez, que você sabe do que eu estou falando. Olha, saber fazer escolhas é uma coisa mas tão importante nas nossas vidas. Caramba, olha, porque isso pode nos conduzir para caminhos com mais alegria, harmonia, satisfação, como também pode nos levar para caminhos com infortúnios, a chamada má sorte, quando a gente percebe que errou o alvo, talvez mais uma vez. Só que isso não precisa ser um problema definitivo, do tipo, é assim, foi sempre assim e assim sempre será. O bom nessa história é que sempre existe um ponto de virada e a gente pode mudar. Eu já disse que é para isso que o berço nasceu, né? Para nos ajudar nesse processo de mudança que vai impactar as nossas jornadas individuais, mas também a jornada de evolução do planeta. E para isso eu volto ao que Dom Juan colocou para o Castanheda. É preciso estar desperto, ou desperta. Nós precisamos acordar mais uma vez. Tantas vezes quantas a gente tenha caído no sono da ignorância e no sono da alienação. Porque estar desperta não é uma coisa que a gente conquista uma vez e plim, nunca mais vou dormir, nunca mais vou me iludir. A gente pode muitas vezes cochilar na nossa jornada da vida e deixar passar muita coisa de qualquer jeito. A gente pode muito bem viver uma Walking Dead life, né? Uma vida de zumbi, quase sem vigor, sem vitalidade, sem brilho nos olhos. Uma vida que é apenas sobrevivência. Então, de novo, viver uma jornada incrível, uma vida plena, não só é uma escolha, como envolve muitas escolhas. Escolhas essas pelas quais nós somos responsáveis. Lembra da capacidade de reagir lá do primeiro episódio? Então, se agora eu digo para você que você é responsável pela vida que está vivendo,
Não vai ele querer empurrar essa responsabilidade para o destino, para os seus pais, nem para o seu chefe ou para a economia global, e viu, nem para mim. Ela é sua e ela impacta outras vidas, assim como é impactada por outras vidas também. Não sei se você já ouviu falar no Gabor Maté. Ele é um médico húngaro, embora tenha vivido a maior parte da vida dele no Canadá. Ele atualmente tem mais de 70 anos de idade e hoje em dia ele atua mais como palestrante, como conferencista e segue falando sobre temas que sempre foram de muito interesse para ele, né? Que são, por exemplo, os traumas e o impacto dos traumas no desenvolvimento infantil e na nossa saúde física e mental ao longo da vida. Bom, o Gabor Maté, ele fala algo muito poderoso, né? Ele fala que quando algo muito intenso, algo muito forte, algo muito poderoso acontece na nossa cultura, isso marca, né, a humanidade como um todo. E ele está dizendo, né, ele diz já há muitos anos que existe algo que é extremamente marcante e que colabora para que muitos dos problemas que ele viu ao longo da carreira dele aconteçam na vida de um ser humano. Assim como outros tantos nomes da ciência, da filosofia, de diversas áreas, né? Nomes que eu poderia associar aqui com ele, que compartilham dessa ideia, né? Ele fala que nós nascemos com uma fonte de sabedoria instintiva, natural, né? Uma capacidade de perceber o que a gente precisa, o que é melhor para nós. Mas que em algum momento das nossas vidas, na verdade, não num único momento, mas progressivamente ao longo da infância, nós vamos nos desconectando dessa fonte de sabedoria. Daquela sabedoria que nos coloca a chorar quando bebês, né? Quando a fome bate, quando a cólica começa. É aquela sabedoria que faz uma criança pequena tirar a mão de uma chapa quente de fogão, mesmo que um adulto não perceba que ela estava fazendo aquilo. Ou seja, ninguém precisa dizer para ela tirar a mão, ela vai tirar. Que nos faz lutar, que nos faz fugir ou congelar diante de uma situação considerada perigosa. Considerada por quem perigosa? Considerada pelo nosso próprio organismo, né? Ele é capaz de perceber isso. Mas vamos voltar para o bebê com fome, para a gente entender melhor a questão dessa desconexão. Imagina agora um bebê chorando, tá? Esse choro pode se tornar insuportável para os adultos que cuidam desse bebê. Não sei como é para você, mas eu me lembro dos meus filhos ainda bebês, ainda pequenininhos. E dos choros que às vezes pareciam não ter fim. E de como eu sentia que aquilo me afetava, assim, como se batesse um desespero para agir e resolver de algum jeito. Essa reação minha e de outros adultos, inclusive, é uma reação programada biologicamente, né? Nós somos programados para responder ao choro de uma criança. Nós somos biologicamente programados para sermos empáticos, para sermos conectados, preocupados com outras pessoas, com seus desafios, seus sofrimentos, com outras formas de vida. E aí vamos imaginar o bebê. Vamos imaginar esse bebê de novo. Quanto mais tempo durar o choro dele, ou quanto mais os adultos que cuidam dele estiverem estressados, irritados, mais esse choro vai incomodar. E mais aquela capacidade que faz com que ele chore diante de um perigo, um desconforto, aquela conexão do bebê com ele mesmo, mais vai ameaçar. Então, esses adultos que somos nós, né? Pais, mães estressados, familiares, professores, terapeutas, muitas vezes mais interessados em bons comportamentos, né? Do que em conhecer de verdade o que se passa no íntimo de uma criança, nós vamos dar um jeito de calar a boca desses pequenos, né? Se a gente fosse aquele adulto que está cuidando do bebê, a gente vai dar um jeito de silenciar aquele choro. É isso, né? Só que nesse calar a boca, na repetição desse ato de querer que ela engula o choro, engula o grito, engula o tapa, né? E aí eu faço uma diferenciação, eu não estou falando agora aqui num silenciar o choro porque satisfizemos a necessidade do bebê
ou da criança, mas é aquele nosso desespero de muitas vezes até dizer para a criança: cala a boca, fica quieto. Né? Quando a gente faz isso recorrentemente, a gente vai fazendo com que essa criança vá calando essa voz da alma, né? Essa fala do corpo. Ou então, se ela não cala essa voz, ela vai aos poucos deixando de escutar essa voz, esse grito. Ela vai se desconectando dessa capacidade. Porque, segundo ela deve ter percebido, essa capacidade de chorar, de gritar, essa capacidade incomoda muita gente, tanto quanto um elefante. Né? Então, ela percebe que essa forma de comunicação não é bem-vinda. E assim ela vai crescendo cada vez mais distante de si, mais alienada de si. Cada vez mais nós vamos nos desconectando de nós mesmos, né? Porque nós também fomos essa criança. E hoje nós somos os adultos que também fazem isso com outras crianças. Para o Gabor Maté, então, vícios, adições, alguns transtornos mentais tão comuns como a depressão, TDAH, entre outros, são fruto dessa desconexão de adultos com crianças e dessas crianças com sua fonte de sabedoria interior e de todos nós com a natureza. Né? Então, tudo isso é fruto de várias desconexões. Bom, então, o primeiro aspecto importante disso que eu estou colocando é que nós precisamos reconhecer que, historicamente, a gente tem vivido desse jeito, seja na nossa história pessoal, familiar, como também na nossa história humana. Mas nós também precisamos reconhecer que essa sabedoria instintiva é uma verdadeira preciosidade, que culturalmente talvez a gente queira jogar no lixo, como símbolo de uma evolução humana. Só que, junto disso, a gente joga fora a nossa habilidade mais bem delineada ao longo da evolução para sinalizar e diferenciar uma situação de risco de outra que não tem risco, de uma situação perigosa de outra que talvez seja prazerosa. Como se diz, né, a gente acaba jogando fora a água do banho com o bebê junto dela. Então, feito esse reconhecimento, uma reconexão começa a acontecer, a se tornar possível. Tanto com a natureza externa, digamos assim, né, com uma reconexão nossa com os demais seres, as outras pessoas, como também com a nossa natureza humana que se expressa no nosso ser. Bom, agora chegou a hora da ação. Chegou a hora de você experimentar essa fonte de sabedoria que está em você desde que você se entende por gente. Olha, eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas, desde a educação infantil, né? Na verdade, não ensinado, né? Mas cultivado, justamente para que as crianças não percam essa conexão com essa sabedoria. E com esse exercício eu vou convidar você a experimentar e tomar consciência dela. Se você já é expert nessa conexão, parabéns, você é uma raridade em pessoa, viu? Mas se você é uma pessoa normal, estatisticamente falando, ou seja, se é uma pessoa assim como a maioria, eu te convido a experimentar e a tomar consciência dessa fonte de uma forma muito, muito simples, porque é um processo mesmo muito simples. Escolha algum aspecto da sua vida que você queira examinar para ver se está ok do jeito que está. Né? Algo que já faz parte da sua vida. Ou então, escolha algo que você anda estudando para incluir ou não na sua vida. Né? Se é algo que você já vive, faça o seguinte. Se imagina com isso por alguns instantes. E percebe o que se passa no seu corpo. Tá? Que sensações vão surgindo. Só isso, ok? Percebe. Imagina e vai percebendo. Tem gente que me pergunta às vezes, percebo onde? No braço, no dedo, na mão, no dedão do pé? Pode surgir em diferentes áreas do corpo, né? Mas há uma tendência em surgir na parte anterior,
na frente do nosso corpo, né? Muitas vezes entre tórax e abdômen, tá? Então é uma pista de para onde você deve observar, prestar sua atenção para ver se surge algo, né? Se surge e como é isso, tá? Feito isso, ok? Respira agora de uma maneira mais lenta, mais profunda, como se você estivesse agora querendo zerar seu sistema, né? Se liberar dessa percepção inicial. E agora imagina você sem isso na sua vida, ou de um outro jeito. E percebe que sensações surgem. Tá? Conseguiu perceber sensações diferentes? Talvez seja necessário um tempo maior do que esse que eu estou utilizando aqui. Eu estou só falando, explicando como fazer, né? Em geral, a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior, né? Mas observa. Sabe aquele clássico exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas? Caso ou eu compro uma bici? Então, se imagina casando no primeiro momento e observa que sensações surgem. Então, se imagine comprando uma bici, ou seja lá o que for, né? E observe que sensações surgem. E aí eu pergunto para você, depois de feito isso, conseguiu perceber sensações diferentes? Elas foram diferentes? Estiveram diferentes? Qual das situações trouxe sensações agradáveis ou então mais agradáveis que a outra? E qual trouxe sensações desagradáveis? Se aqui alguma trouxe, claro, né? Isso tudo já diz o que está fazendo sentido para você, porque foi sentido. E olha que às vezes o que surge no corpo pode ser bem diferente do que você pensa ou estava pensando. Porque mentalmente a gente pode controlar, a gente pode forçar a barra, achar 1000 justificativas para navegar num barco furado. Mas com o corpo não tem essa conversa, não. Ele sabe e ele mostra. Quer você saiba disso ou não. Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.